E aí galera, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui pra me falar de um assunto que vai ser um pouco polêmico, ok? Alguns podem me chamar de traíra por estar traindo a classe dos homens, não é? Mas eu compreendo que nós temos que desconstruir essa concepção que nós temos sobre o que é o homem e a mulher o mais rápido possível. E quando eu digo para você, o recalcado, para você, direitopata, para você, bolsomínio de paraquedas, que está entrando aqui nesse vídeo pela primeira vez pro meu canal, o que eu quero dizer aqui não é o preconceito que você fez em relação à frase da Simone de Beauvoir, que ela vai falar tão bem sobre ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ok? Não é isso, querido. Mas desconstruir a concepção machista, de fato, porque, sim, querido, nós vivemos num mundo machista, vivemos num mundo onde o homem é condicionado a olhar para meninas desde pequenininho e considerar essas meninas como objetos sexuais, considerar essas meninas como produtos, né, de um meio, considerar essas meninas como um frango, ok? Então nós temos que desconstruir isso o mais rápido possível. Honra, Diacho! Ok? Então segue a vinheta aí, depois da vinheta nós vamos falar sobre os machos escrotos. Né? Como se formula o macho escroto, como é feita, como é que é formada a mentalidade do macho escroto, ok? Então nós vamos ver isso agora nesse vídeo, tá ok? Então dá uma curtida aí, dá um like aí, ok? Se você gostar do vídeo, espalha. Então galera, primeiramente, essa concepção, ela é uma concepção contemporânea, atual, muito atual, ok? Então nós temos que pensar a seguinte coisa, que essa concepção do macho, que antes era o macho alfa, era o cara que pagava, era o cara que sentava ali na ponta da mesa e pronto, sou eu que mando nesta bagaça aqui e tal. Essa concepção retrógrada, galera, foi deixada para trás, ok? Então, várias situações que os hipócritas, que os idiotas, desculpem, como nós vamos encontrar em vários vídeos, cara, não só de políticos, mas vídeos, por exemplo, sobre HQs e sobre filmes. Vários idiotas vão começar a achar que esse tipo de concepção é simplesmente ideológico, derivado de uma política esquerdopata, não sei o que, enfim. E na verdade, pode ser também, ok? Mas qual é o problema? Se eu tenho uma vertente política, se eu tenho uma ideologia que defende eu ser agressor, racista, se eu tenho uma ideologia que diz que um político diz para uma mulher eu não te estupro porque você não merece, então qual é o problema de eu ter uma ideologia em que valoriza a mulher? Em que bota a mulher como um ser atuante na sociedade, ok? Então é justamente essa nova mentalidade de colocar a mulher como ser atuante na sociedade que vai trazer essa concepção do macho alfa que deixa de ser alfa e passa a ser um coadjuvante, passa a ser uma pessoa desprezível que antes era idolatrado pelos amiguinhos ou conhecidos porque tinha várias mulheres, porque fazia o que queria com as mulheres, porque batia do jeito que quisesse nas mulheres, porque dizia que ia comprar cigarro e nunca mais voltava e deixava literalmente o bucho na mão da mãe, né, o filho na mão da mãe, e pronto, dava as costas e saía. Hoje a nova concepção exige que esse homem tome vergonha na cara e assuma seus filhos. Eu sou fruto disso. Esse macho alfa, esse macho escrotinho aqui, que diz na cara de uma criança, por exemplo, que você é desse jeito porque você não tem pai. Como se o pai fosse sinônimo de ser qualquer coisa, de orientação de qualquer coisa, né? Então, massacram a mãe, massacram a família, que são as famílias que são geridas por mães, não é? Então perceba que essa sociedade suja, hipócrita, medíocre, e que usa de desculpinhas para dizer que são ideologias, olha, esse professorzinho aí que tá falando, ó, é esquerdopata, vá, sabe para onde, né? Então, a questão é, saindo desse blá 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 todo, vamos falar aqui de forma simples, o que é essa construção desse macho, né? Desse indivíduo que antes era alfa e que hoje ele é escrotinho, ok? Vamos lá. Primeiramente, nós temos que pensar a seguinte coisa, certo? Essa concepção é uma concepção contemporânea. Essa concepção vem de um entendimento formado por uma nova mentalidade de relações sociais atuais que são diferentes, que se diferenciam das relações do passado, ok? Então, quando nós pensamos aí nesse macho alfa, que hoje é um macho coadjuvante, ok?
nós temos que pensar que a mentalidade mudou, bebê, entendeu? Não adianta você, por mais que tenha crescido numa família onde viu a mãe sendo espancada pelo pai, por mais que você cresceu numa família onde era só de homens e tudo, e te ensinaram o que era ser homem, não adianta, negão. Hoje, o modo de vida, a interpretação que nós vamos fazer da vida, nos possibilita uma nova mentalidade, cara. Uma nova ação, nos exige uma nova postura frente à mulher, cara, entendeu? Então, esse negócio de, eu bati, eu espanquei por amor. Esse negócio de dizer, eu violentei por causa do short Anitta dela. Gente, pelo amor de Deus, cara, isso aí já era, certo? Tirando esse primeiro ponto, que é uma expressão contemporânea, nós temos que entrar em um outro aliás, nós temos que entrar em um outro ponto, ok? Tirando essa primeira, nós temos que entrar no segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Não podemos abandonar o contexto histórico. O contexto histórico, aí vamos chamar de marxista. Não, mas sério, essa interpretação nova de macho escroto que nós temos hoje é fruto, cara, também de uma concepção histórica, de uma construção histórica, ok? Uma construção muito pesada e é essencial para a concepção do macho que determina, que domina, que tem poder, ok? Então, assim, esse macho, esse homem machão, não é? Nós podemos fazer uma análise muito simples aqui, certo? Para começar, esse homem machão, ele é fruto de uma história em que exclui a mulher, cara. É incrível, velho. Basta você fazer um estudo, você vai ver que a mulher ela é excluída, mas assim, na cara de pau, né? Na cara de pau a mulher é retirada da história, cara. A mulher começa a ter tipo um peso -2 na história, saca? Então assim, ó, primeiramente, tanto a história, a concepção da ciência, o conhecimento é predominantemente masculino. Tá errado? Tô mentindo? Estou exagerando? Acho que não. Né? Então, assim, nós podemos ter, sim, uma presença masculina, mas isso não exclui, não deve excluir de modo algum a presença feminina e nem diminuída, que é uma das coisas que a gente mais encontra, né? Dentro da história. Nós encontramos uma diminuição da mulher, cara. É incrível como a gente encontra a diminuição da mulher, velho. Nós encontramos, certo? Então, assim, nós não podemos deixar isso passar, cara. Esse caráter de submissão, esse caráter de diminuição da mulher, nós não podemos deixar isso passar. Bem, falando de mitologia, falando de história em relação ao homem e mulher, nós temos que ver essa contextualização importantíssima, que é a contextualização histórica sobre a mulher, ok? Vocês sabiam que na mitologia bem antiga do judaísmo, não existia só a concepção de um Deus como expressão masculina, Deus, né? Vocês sabiam que também tinha uma compreensão de uma deusa que era esposa desse Deus, não só esposa, mas que rivalizava com esse Deus na questão dos rituais, na questão dos cultos religiosos, não é? E que tem duas vertentes hoje na ciência, que o nome dessa deusa é Aserá, acho que é isso, será. E essa deusa, algumas vertentes científicas dizem que o Deus Jeová, né, o Javé, né, ele absorveu algumas características, é polêmico, mas enfim, absorveu algumas características dessa deusa, né? Então isso é interessantíssimo. Nós vamos encontrar na mitologia grega a nossa realidade hoje. E a gente, quando assistia ali no SBT, né, quando assistia naquele Jasão e os Argonautas, quando assistia Hércules, Xena, né, a gente criança não imaginava uma coisa, que nos ensinavam ali que era certo o pai Zeus engravidar mulheres e deixar essas mulheres no mundo cuidando dos seus filhos, cara. Tá entendendo? Até num filmezinho de pouco tempo chamado Percy Jackson e o Ladrão de Raios, e tem um outro filme que, se eu não me engano, é Fúria de Titãs. Você vê justamente o abandono do pai em relação aos seus filhos terrenos, né? Então é incrível que como a própria mitologia, o próprio Hollywood, vamos dizer assim, né, passa pra gente essa mentalidade do homem desprendido, né, do homem livre. Ele pode fazer isso. A mulher, não, ela é laçada com o filho. Se o filho não tiver a mãe, meu amigo, pobre do menino, porque o Zeus vai deixar a criança
no mundo e a mãe, caso não queira o menino, já era. Lascou-se, né? Enfim. Então, é louco. Na mitologia, cara, se fala dos Zeus, cara, né? E seus vários casos de amor, suas várias atitudes de sedução, né? Enfim, a própria Helena de Troia, né? O Zeus, fugiu o nome agora da mãe da Helena. Zeus queria Helena, né? Aliás, mãe de Helena, né? E foi que nem um cisne, cara, né? Fecundar a mãe de Helena, né? Esqueci o nome de Tacuja. E aí ele fecunda, cara. E aí nasce depois Helena, que vai ser a famosa Helena de Troia, de beleza, muito, enfim. E Helena foi mais uma filha sem pai no mundo. Tá entendendo a concepção aí, cara? Então perceba que essa noção de machinho que nós temos alfa, machinho independente, escroto, eu posso fazer tudo, começa bem antes da modernidade, bem antes do pensamento contemporâneo que eu disse no início do vídeo. Ok? Beleza. Né? Então, mitologicamente, é um ser abusivo, né? E prepotente, Zeus, né? Principalmente quando se trata de mulheres, né? Principalmente quando se trata do objeto de prazer dele, né? Porque a mulher não passa disso para Zeus, né? Enfim. Vocês já pararam para pensar também como o Zeus é o homem da nossa atualidade, cara? É incrível. Começa a abrir essa reflexão aí, Pivete. Vamos fazer essa reflexão. Que eu acho que a gente vai se assustar não só com Zeus, mas com tanta coisa que nós vamos encontrar no nosso dia a dia, cara, certo? É interessante também pensar sobre Zeus, que a gente pensa também sobre a Hera. Zeus e Hera, né, que é uma deusa poderosíssima, viviam em estado de pé de guerra, né? E aí o que acontece? Olha que massa, a Hera sabe das traições de Zeus, e Hera se mantém casada com Zeus. Por quê? Porque ela acredita nesse casamento, mesmo sabendo que Zeus trai ela com mortais. Mesmo sabendo que Zeus é um tremendo de um sem vergonha, né? Mas ela fica com Zeus ainda. E Zeus sabe que ela sabe da história, e mesmo assim ele se diverte fazendo isso. Olha quantos homens a gente não encontra nesse tipo de concepção, nesse tipo de situação. Não é? Muitos, não é? Muitos. E a Hera ainda é pior, porque a Hera é a típica mulher traída que aceita a traição do homem no momento que ela culpa as mortais, coitadas, que não tinham força para resistir, e mesmo assim tinham algumas que resistiam à sedução divina de Zeus, né? Então perceba que Hera ainda se revoltava com as mulheres. Mas isso também não é só exclusividade de Hera, não. Por exemplo, Poseidon, quando quer violentar, quando ele deseja Medusa, ele violenta Medusa. Poseidon, quando deseja Medusa, ele violenta Medusa. Ele estupra Medusa no templo de Atena, de uma sacerdotisa, de uma serva, enfim, de Atena. E ela roga por Atena, ela chora, ela clama, ela chama Atena, né? E Atena diz que você é a culpada por esse ato do meu templo. Ou seja, perceba que já aí, na mitologia grega, né, já se culpava a mulher pelos atos de violência contra ela, né? Medusa, a gente acaba crescendo numa mitologia, numa concepção de que Medusa é um ser abominável, é como um demônio que transforma pessoas em pedra, mas a gente aí volta a questão da história, ó, e a gente não sabe a história dela, a origem dela, por que ela se tornou aquele monstro horrendo, não é? Então, galera, o que a gente encontra também quando fala de uma obra como essa? Nós encontramos Helena de Troia, que nessa obra se mostra uma mulher muito empoderada, cara, uma pessoa de personalidade, entendeu? Uma pessoa que critica Paris quando Paris sai correndo, né, de Menelau, que era o marido dela, né? E ela foge, para quem não sabe a história, ela foge do marido para ficar com o amante, Paris, né? E aí o que acontece? Você encontra uma mulher forte. Só que nos filmes hollywoodianos você encontra o quê? Uma mulher fraca, uma Amélia, chorona e tal, enfim. Aquiles, na história, é um cara sensível, cara. Aquiles tem uma parte aqui que diz que ele senta próximo do barco dele, da nau, né, que chama dele, começa a chorar, estende a mão para o oceano, pedindo que a sua mãe vá até onde ele está, para dizer para a mãe dele que ele está sofrendo por amor. Oh, meu Deus, cara. Mas nos filmes hollywoodianos se mostra Aquiles como o quê? Como aquele herói másculo, forte, aquele lutador, enfim. Mas não é nada disso. Então perceba que a história transforma homens em mulheres.
homens que não eram dessa forma tão valentes e tornam eles valentes, e tornam as mulheres, algumas muito valentes, em meras cucubinas, em meras prostitutas, em meras donzelas românticas e, enfim, né, nesse blá 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 românticozinho de todo o tempo, né? Então, assim, é importantíssimo que você entenda que quando a gente vai falar de questões de condicionamento, de questões de desvalorização da mulher, é importante que você saiba, principalmente você mulher, que você não é desvalorizada, não é de hoje, já é desde que a sociedade se formou como sociedade, ok? Assim, quando nós vamos falar de uma história mais científica, certo? Nós temos aí inúmeros exemplos de mulheres importantes na teoria do conhecimento, na epistemologia, certo? Então, assim, quando se fala de história e ciência, aí que o negócio é triste, certo? Porque esquecem-se, por exemplo, de Diotima, que dizem que foi a professora de Sócrates, não é? Se esquecem de Aspásias, né? Que era a esposa de Péricles. E aí é interessante, eu me empolgo, gente. É interessante que a máxima de que eu disse já há pouco, por trás de um grande homem existe uma grande mulher, dizem as más línguas, que surgiu aí. Porque era Aspásias que escrevia os discursos desse grande estadista grego aí, né? Desse grande estadista Péricles, né? Outra coisa seria Safo de Lesbos, que era uma poetisa, uma filósofa, né, da ilha de Lesbos, né? Então, assim, perceba que foi esquecida. Hipátia, para mim, a parte mais grotesca de uma história da filosofia, de uma história da epistemologia, foi a exclusão de Hipátia dos livros de matemática, dos livros de filosofia, cara. A mulher que sentou na cadeira de Plotino, a mulher que no século III depois de Cristo ela enfrentava os religiosos da época com a filosofia. Ela, professora única, professora mulher da Universidade de Alexandria, né? Então, e a primeira matemática do mundo, que foi morta de forma covarde, esquartejada por estivadores e por cristãos, né? E a história nega isso, e a história exclui isso, não é? Exclui que uma professora, já naquela época, uma mulher, foi morta desse jeito. Quer exclusão maior do que essa na história, né? Então perceba que o macho escroto, né? Ele não é de hoje, ele é construído numa história perversa, né? Contra a mulher, ok? E é interessante a gente pegar essa concepção de Hipátia, que foi morta, cara, nós podemos dizer assim, como um dos primeiros casos conhecidos de feminicídio absurdo, que foi a morte de Hipátia, não é? Então ela morreu simplesmente por ser mulher, não foi por outra coisa. Quantos homens que tinham um poder até maior do que o dela, ou homens que tinham poderes iguais a ela, não morreram, cara, da forma tão grotesca como foi a morte de Hipátia, né? E aí você se pergunta, enfim, o que isso tem a ver com a construção de um macho escroto, né? Tudo. E olha que aqui não é um décimo, não é um milésimo de todas as coisas que aconteceram já com as mulheres na história para poder fundamentar a compreensão do homem superior à mulher, da exclusão da mulher da história, né? Então, assim, existe uma dominação da narrativa de que a mulher sempre vai ficar em segundo plano, sempre, né? E em terceiro, em quarto plano, enfim. E até mesmo é aquela concepção que a nossa grande filósofa chamada Simone de Beauvoir vai falar no seu livro O Segundo Sexo, né? A mulher, literalmente, ela é colocada de escanteio na história, para tudo na história e na sociedade humana. Ela é colocada mesmo, né? Ela é, além de excluída, quando não excluída, ela é colocada como segunda coisa, né? Por isso que o livro Segundo Sexo é muito bom para a gente fazer uma análise, porque trabalha justamente isso. Gente, o vídeo ficou um pouco grande, então nós vamos fazer uma segunda parte exclusivamente sobre a concepção desse indivíduo, ok? Então, veja o próximo vídeo. Falou! Curta o canal, pivete, viu? Vamos curtir esse canal. Não já sabe, pivete, viu? Presta atenção.